dança, o teu podcast sobre dança. Ria-te, não história e emoção. Vem conosco nesta paixão. Podcast da Academia Solidance. Bom dia, boa tarde e boa noite. Isso vai depender do sítio de onde nos estiveres a ver. Hoje temos um convidado super especial. Hoje é o nosso 10º episódio do podcast. O nosso convidado está muito relacionado com a dança, não sendo um bailarino. É uma pessoa que trabalha com bailarinos, é uma pessoa que trabalha diretamente e mais ligado com a área do teatro. Hoje está aqui conosco o nosso queridíssimo Nuno Loureiro. Olá. Como é que estás, Nuno? Tudo bem, e você? Estás muito descontraído. Acho que sim. Mais ou Estás menos. habituado. Mais Estás ou menos. habituado. Já está Mais ou habituado às menos. câmaras. Tu estás habituado. Sim. mais Confessa. ou menos. Mais ou menos. Mas não é bem também a minha praia. Ok. Mas tudo bem. Nuno, olha, obrigada por teres aceito aqui o Obrigado nosso pelo convite. Nós queremos muito conhecer. Nós temos este podcast, é um âmbito, um marco giro para conhecermos as pessoas por trás da dança, neste caso. Mas eu achei muito importante te convidar, porque tu és alguém que estás muito ligado com os bailarinos também. Sim. Já dirigiste alguns bailarinos, nomeadamente, e deixa-me aqui fazer um bocadinho da minha... vender o meu peixe, nomeadamente os meus bailarinos. Portanto, eu gostava que o público conhecesse também um bocadinho de quem tu és, quem é a pessoa por trás do professor Nuno, professor de teatro, Ok. e saber um pouco do que é que foi o teu início, porque o teatro, porque quem é essa criança que decidiu optar pelas artes, optar pelo teatro, os pais apoiaram, não apoiaram? Olha, Conta. é assim, não foi propriamente uma escolha. Porque eu não escolhi seguir teatro, não foi de todo a minha primeira escolha. Eu queria ser jornalista e, sim, queria ser jornalista e estava no 10º ano, mentira, não estava nada, estava no 9º. Estava no 9º ano quando tinha que decidir para que área que eu ia, então escolhi Humanidades porque queria ser jornalista e porque gosto muito de escrever e queria realmente seguir por aí. Entretanto, estranhamente, no meio do nada, aparece-me um casting para fazer uma voz de um personagem. Ok, tudo bem. Eu fui fazer esse casting porque me disseram: tens a voz igualzinha, tens que ir fazer. Eu fui fazer o casting e fui escolhido. E, entretanto, o espetáculo era no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Eu acabei por participar como ator, não só como voz, mas como ator, porque entretanto o encenador gostou do meu trabalho. E a partir daí o teatro veio ter comigo, eu nunca mais consegui deixar de fazer teatro. Independentemente de ter feito curso de marketing, de artoterapia, de fotografia, sei lá, fiz uma catrefada de cursos de coisas que eu também gosto e que eu poderia ter seguido, mas acabei por não fazer porque desde que comecei a fazer teatro não tive hipótese de parar. Os convites iam surgir. Ou seja, o teatro escolheu-te a ti. E Sim, não... pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. Não sei porquê, mas enfim. Mas não tinha um amor, uma coisa assim, uau, teatro. Não, Isso foi estranhamente depois, não. não? Sim, ganhei, mas não tinha. Aliás, eu nem era um público assíduo do teatro, porque na minha geração havia 4 ou 5 companhias de teatro para a infância e apresentavam 1, 2 espetáculos por ano, portanto eu tinha ido ver 2, 3 espetáculos de teatro quando comecei a fazer teatro realmente. Portanto, para mim foi uma novidade, mas foi algo assim imprevisto, mas foi surpreendente. Não, mesmo surpreendente, pois, sobretudo pela carreira que tu construíste ao longo dos anos. Mas é muito estranho porque eu não gosto de planear coisas. Eu não gosto de fazer planos de futuro longínquo. Gosto de futuro próximo. Como eu costumo dizer, como os ingleses dizem, present continuous. Algo que é no presente, mas que pode ter influência no futuro. Portanto, Sim. eu sempre segui a minha intuição. Sempre fiz aquilo que eu achei que tinha que fazer, que estava certo, que me apetecia fazer, que eu achei que era necessário fazer dentro do teatro e do resto de toda a minha vida. Portanto,
Eu nunca fiz grandes planos, eu nunca pensei, vou-me casar aos 20, depois vou ter um filho aos 30, aos 50 vou não sei o quê. Não gosto disso. Ok. E portanto, gosto de ser surpreendido. E com o teatro foi E o mais ou teatro menos isso é uma isto também. surpresa constante, porque assim, Sim. embora seja uma área que toda a gente sabe, não vais para teatro, é uma área muito incerta, as artes é horrível, e são, em Portugal são horríveis. São horríveis porque não são apoiadas, não são subsidiadas dignamente, mas no entanto, esta incerteza, este viver na corda bamba, eu pessoalmente, é um bocado estranho, mas eu acho estimulante. É como desafiante, não é? É desafiante, É como... obriga-me a arranjar soluções rápidas. Se calhar também por isso é que eu gosto tanto do teatro de improviso, de situações novas, porque eu gosto de ser surpreendido, eu não gosto de coisas muito planeadas. Não. No entanto, tens aqui algumas formações na área, em outras áreas, nomeadamente o Chapitão. Tiveste no Chapitão, não Sim. a fazer o quê? Opa! Tiveste Chapitão. Opa! Conta-me tudo. Oh, meu, que vocês vão buscar. Não, é verdade. Eu quando comecei a fazer teatro, entretanto, não é? Depois fiz o curso de marketing, enquanto estava a fazer o curso de marketing não conseguia estar desligado do teatro. Fazia parte de um grupo de teatro e, entretanto, um dos meus colegas que está a fazer comigo teatro profissional, já numa companhia, diz-me que vai dar uma formação no Chapitão específica. Uma formação, ele é brasileiro, é fantástico, tem um currículo enorme. E eu achei, porque não, vou experimentar, eu gostava de trabalhar com ele como colega, portanto isto vai correr muito bem. Acabei por fazer formação em animação, artes circenses e representação, porque não consegui ficar quieto só numa área. Portanto, acabei por explorar aquilo, o que me envolveu outra vez no teatro numa outra perspectiva. Num teatro, numa versão mais de animação, mais expansivo, não um teatro tão clássico, tradicional, mas mais expansivo, mais clownesco. Isso agradou-me. Lá está, mais uma surpresa. Eu não estava à espera, eu nunca me imaginei, em pequeno, eu sei que há muitos colegas meus que dizem eu em pequeno sonhava em estar num palco, eu odiava. Eu quando tinha 4, 5 anos ia às festas da empresa onde o meu pai trabalhava e tinha o azar de ser sempre chamado pelo senhor que tinha um fantoche para ir ao palco. E eu odiava aquilo, eu ficava possuído, eu chorei tudo algumas vezes para não ir para o palco, mas todos os anos ele indicava para mim e eu ia para o palco. Bem, Se calhar era algum tipo de chamamento, não sei. Eu não gostava de fantoches. O facto é que agora também faço fantoches. Pronto, Portanto, a para minha ver, história é eu karma. adoro. É teu karma. Esse facto foi um Sim. chamamento. Fogo. Mas sim, passei também pelo Chapitão e foi muito importante. Porquê? Porque como ator, pronto, eu agora trabalho mais como encenador, mas como ator foi muito importante porque abriu umas portas para outro tipo de teatro, para outro tipo de visão de espetáculo. Porque a companhia de teatro onde eu estava tinha uma visão bastante alternativa para a altura. Um dos meus primeiros espetáculos foi uma versão do Alto da Barca do Inferno, mas corrosiva e muito fora do comum. Aliás, nos anos 90 em Portugal o teatro estava numa vertente muito alternativa, muito contemporânea, em que os espaços eram vazios e era só o ator em sofrimento. E era muito interessante. Mas o Chapitão abriu uma vertente para as artes circenses e para o teatro numa vertente mais abrangente. E também me ligou, no fundo, à dança, ligeiramente. Já Porque aí começava. Trabalhava-se muito movimento físico. E isso começou-me também a despertar vontade de experimentar muita coisa. Depois comecei a fazer aulas de hip-hop, depois fiz contemporânea, andei a fazer assim umas aulas para perceber o que é que estava a fazer, porque eu não gosto de ficar só pelo meio termo, ou é ou não é. Portanto, se eu estou a fazer uma coisa, eu tenho que saber o que é que estou a fazer e para isso eu tenho que fazer formações para isso. Eu sou viciado em formações, não sei se já perceberam. Não. E os teus pais? Olha, Sempre te apoiaram ou... sim, estranhamente, os meus pais não têm nada a ver com a área do teatro, são pessoas muito humildes, não eram um público também frequente de teatro, de cinema sim, de teatro nem por isso. Quando eu comecei a fazer teatro, os meus pais eram os maiores fãs, iam ver os espetáculos, Olha, boa. que na altura não era fácil, não era muito comum isso acontecer, e quando eu decidi mesmo que não ia estar nem, porque eu depois tive de tomar uma decisão, porque eu estava já numa empresa relacionada com o marketing e com um cargo bastante interessante para começo de carreira, e de repente veio-me uma proposta para fazer teatro
durante 2 anos numa companhia de teatro para a infância em digressão pelo país, quase saltimbanco. Pronto, os meus pais aí fizeram-lhes um bocado de confusão, mas apoiaram-me na mesma e eu acabei por sair da empresa. Ou seja, esse foi o momento então importante Foi aqui. decisivo, foi Porque decisivo. tu poderias ter continuado na área Podia. de marketing Podia. e já com bom Sim. avanço, já Sim. tinhas um bom cargo Sim. e entretanto disseste não, eu não Não. quero isto, Não. vou mesmo continuar. Sim. Epá, que giro. Isso Ainda mais, isso é uma ainda coisa mais, porque essa companhia de teatro, que foi uma das companhias pioneiras a levar o teatro às escolas pelo país todo, tinha como objetivo levar o teatro onde não havia teatro. E o facto de eu perceber que podia mudar o contexto de vida dessas pessoas que não veem teatro, sobretudo crianças, que não veem teatro, não estão habituadas, e poder melhorar a vida delas, isso foi logo um motivo imediato. Porque no marketing nós trabalhamos para vender produtos, para vender, seja o produto bom ou seja o produto mau. No teatro nós não vendemos, nós damos emoções. Isso muda tudo, e isso para mim muda tudo. E foi o suficiente para eu desistir logo da empresa. Boa. Tristeza. Olha, que interessante. Tens aqui várias formações, voltando aqui à área da formação, tens aqui em escrita criativa, teatro físico, Sim. ou seja, estás sempre a tentar Sim. sair, não é? De só Eu acho que o teatro Só é a teatro. vida. O teatro é a vida no geral. O teatro é um espelho da vida. que giro. Sim, Eu acho é a mesma verdade. coisa, por É exemplo, da verdade. coreografia. A dança é a mesma Tal e coisa. qual. Sim, o Sim, teatro sim, e a dança sim, fundem-se frequentemente. Perfeitamente, Daí sim. que eu tenha feito as duas coisas, porque é impossível uma estar longe da separar, outra. É sim. impossível. E a contemporânea, então, é um exemplo premente Sim, disso. sim, sim. Aquilo é teatro. É, Ponto. É verdade. teatro É. físico. Teatro físico. Eu tive que fazer essas formações porque tive mesmo necessidade compulsiva de entrar dentro daquilo. Então a contemporânea foi um estilo de dança que me puxou logo, porque eu tinha necessidade de explorar mais as emoções. E perceber como é que o corpo funciona, cada músculo, para poder mudar a corporalidade para os personagens que interpretar. E não só, e mesmo para os espetáculos que eu comecei depois a dirigir em 2000, comecei a fazer encenação, depois de ter feito o curso. E uma das coisas que eu precisava era como é que eu posso dirigir num espetáculo em que eu tenho dança e teatro, posso estar a dirigir bailarinos se não é a minha área. Não pode. Eu tenho que perceber o que é que se passa. E então tive que me mergulhar um bocado dentro da área para perceber o que é que aquelas pessoas sentem quando estão a dançar. E isso chamou-me para vários estilos de dança. Começou com o contemporâneo, depois foi para o hip-hop e foi por aí adiante, experimentei várias coisas, até K-pop. Portanto, e com esta idade. Mas até mesmo nas aulas que o professor nos dava, era engraçado, para além do teatro, nós tínhamos sempre a dança, o canto, estava sempre tudo junto. Sim, E era o que fazia-nos gostar eu preocupo imenso. muito com isso. Depois houve uma série de anos que estive a trabalhar única e exclusivamente com bailarinos profissionais que tinham que interpretar pequenos personagens, como todos os bailarinos fazem quando dançam. E então foi muito interessante porque aí deu-me outra elasticidade para as aulas de teatro. Eu comecei a perceber cada vez mais a importância da fusão do teatro com a dança. Ainda por cima eu gosto muito de Grotowski e explora-se muito em Grotowski teatro, explora-se muito a corporalidade e como o corpo fala mais do que a própria voz, porque o corpo reage primeiro às emoções do que a própria voz. Depois até acabei por fazer um curso completamente fora da caixa, um curso de interpretação de microexpressão facial e corporal, para perceber mesmo como é que nós podemos chegar ao público através de linguagens mais minimais e até às vezes subliminares e subconscientes, porque muitas vezes nós passamos informações ao outro que o outro as recebe e não houve uma única palavra. É verdade. Simplesmente foi um clique, está ali aquela linguagem corporal. Algumas coisas são inatas, outras são apreendidas. Eu achei interessante aprender essas técnicas para depois passar isso aos atores quando estão a interpretar os papéis. Porque, por exemplo, interpretar timidez, quando o ator não é tímido, sem ser fictício, sem parecer falso, e tudo isso Eu acho são que técnicas. isso nos aconteceu, especialmente com a Carmen, porque era uma pessoa não tão diferente de mim, mais diferente da Raquel. Sim. Mas que também foi ali entranhar uma arrogância e uma cena Potência, Uma forma de ela estar foi- que nada tem a ver. que connosco. Então interpretar é um bocadinho por aí É, também, sim, não é? sim.
Mas eu sinto mesmo nas aulas de professor, nós fazíamos muito isso, às vezes tínhamos com cada papel e o professor dizia, agora vou fazer este papel. E eu ficava, como é que eu vou fazer isto agora? Isto não tem nada a ver comigo. Mas isto é muito era bom, porque ótimo. isto obriga-te a puxar pelos bancos de memória que vais criando ao longo da vida, aquilo que já viste ou aquilo que já sentiste, e podes ir buscar isso para o personagem, e a nível corporal então é brutal, porque Sim. o corpo tem lá tudo. E conseguimos, através do corpo, consegue-se chegar mais rapidamente a um personagem do que propriamente do texto ou da voz. É o que eu acho. Sim, Não, sim. não, certíssimo. É o que eu acho. Há aqui algo que eu tenho certeza que vocês não sabem, mas que a gente vai aqui puxar pelo assunto, que é aqui o Nuno trabalhou com o Panda, Festival Panda, Com o Digimon, Nodi, e nós queremos muito que tu Pois. fales deste teu percurso, destas vozes que tu também, e produções nas quais participaste. Olha, isto foi muito engraçado, porque houve uma altura na minha vida que eu decidi que ia deixar de fazer teatro. Foi em 2007. Eu Como resolvi... Sim, sim. Então, quer dizer, primeiro te Espera. agarra e depois te solta. Espera, Não eu estou a pensei gostar. assim, pá, está numa altura, quer fazer outras coisas, quer me ligar a outra área, quer me ligar a outras coisas, quer ter outras experiências, estou a pensar em ir para a Espanha, fazer uma série de formações e não sei o quê, e E de repente, no meio disto tudo, na minha busca de formações e não sei o quê, fui contactado para fazer um casting para uma empresa que fazia shows a nível internacional, muito interessante, e que precisavam de um ator bailarino. Ok. Eu disse, olha, não vou ter hipótese nenhuma porque eu não sou bailarino de maneira nenhuma, ator mais ou menos, portanto bora lá. E fui fazer o casting, fui escolhido. Acabei por fazer um personagem do Nodi, que foi o meu primeiro espetáculo com essa empresa, em que fazia um mecânico de automóveis do Nodi, o Faísca. Foi o meu primeiro personagem. E então eu estava em palco com uma mascote gigante, toda eletrificada por dentro, mexia a boca, mexia olhos, mexia tudo, que obriga a um esforço físico 4 vezes maior, porque está uma temperatura dentro de cada mascote de aproximadamente 50 graus. Sim. Depois, para além disso, temos coreografias completas de dança, de hip-hop, quase todas eram de hip-hop, feitas com os bonecos, o que obriga ao triplo do esforço físico. O boneco é pesadíssimo, só a cabeça pesava 7 kg. Portanto, são bonecos muito articulados. Isso obrigou-me a trabalhar mais a parte física outra vez, enquanto ator. E isso foi muito giro, muito giro. Depois aprender a comunicar ainda mais com o corpo, porque a minha cara está tapada. Portanto, isso foi muito interessante como experiência. Entretanto, a encenadora que estava nesse projeto, que era inglesa, abraçou outro projeto em Londres e nomeou-me para encenador desse projeto, porque tinha gostado muito do teu trabalho. E eu acabei por aceitar. Então comecei a dirigir os espetáculos Nodi em Portugal. E entrar dentro do universo Nodi foi uma coisa completamente fora. E depois gostei muito porque pela experiência de cenografias com 20 metros de altura, carros a andarem em palco, cães articulados, portanto deu-me uma abrangência de encenação gigantesca e obrigou-me a encenar em tamanhos gigantes. Portanto, o Nodi foi o começo dessa experiência com a empresa. A tua personagem no Nodi, como se chamava? Era o Faísca. Era o Faísca? O Como é que era a personagem voz? que eu fiz em palco. Não, o personagem que eu fiz em essa palco. não tinha voz. Porque era depois assim. eu Ok. fiz o personagem do Sonso em gravação de voz, ou seja, para os espetáculos ao vivo tinha as vozes dos personagens e eu acabei por fazer o Sonso. É igual. E é tão giro, porque isso Acabei marcou a minha de fazer geração. o som, Eu lembro-me de sim, ser sim. pequenina e Ai, eu que amava giro. ver o Nodi e É muito giro, muito giro. Depois, entretanto, essa empresa continuou a trabalhar comigo, depois passei por uma fase em que fui diretor criativo e estivemos a fazer uma série de espetáculos em Portugal, na Angola, em Cabo Verde. Daí veio o Panda. Depois, entretanto, abracei o projeto Panda. No projeto Panda, eu comecei a trabalhar no projeto Panda como encenador, mas, entretanto, alguém me ouviu a cantar uma música do Panda, que por acaso era um dos diretores vocais, eu não fazia a mínima ideia, nunca o tinha visto. E ele ouviu-me a cantar uma música do Panda lá nos intervalos. Qual era a música? Deixa eu ver. É o Festival Panda, é o que eu sempre quis. Era a primeira. É a festa do ano. Ok. Adorava. Entretanto, Raquel é profissional. ela Eu sabe era as feia, eu letras. ia a Ela todos. sabe as letras. Espera aí que eu já canto a minha. Eu ia a todos com o meu pai. Qual é a questão do pano? Não perguntei a Raquel.
Usaste Raquel. Bom, Raquel, a Raquel até as mascotes pequeninas com as músicas deve ser. Tinha, o banda que canta, toca. Eu adorava. A Raca teve uma infância feliz. Pronto, tudo certo. Ok, entretanto fui convidado para fazer um teste de voz para a banda do Panda. A banda do Panda são os bonecos do Panda, o Panda, o Crocas, a Sim. Quincas, a da Pandeireta. Mas a Raquel disse lá. Não, a Raca sabe tudo. Ela sabe tudo, Juba, Crocas, ela sabe tudo. Enfim, e então acabei de fazer esse teste vocal e a produtora sonora, a editora, gostou imenso do meu trabalho e então gravei um álbum inteiro com a banda do Panda. Fiz 8 temas, 9 A temas. cantar? A cantar, sim. Ei, Além da encenação, depois tinha ainda a parte estranha de estar em pleno show a ouvir os miúdos a cantarem a minha música. Foi muito estranho, a primeira vez foi super comovente, chorei imenso. Claro. Foi muito forte. Ainda por cima a música foi uma das que fez mais sucesso de sempre do Panda, que é o Põe as Mãos no Ar. Levanta bem os braços e põe as mãos no ar. Sim. Lembras-te Era disso, bem. não é, Ah, eu Raquel? adorava. Tu Era lembras, não é, muito Raquel? E o meu pai também sabe lembrar que ele ia todas comigo. Oh, Estava a fazer os dois. Saudades. Ai, adoro isto. Mas pronto, acabei por fazer esse álbum, depois entretanto ainda lancei mais uns quantos temas nos anos a seguir com a banda do Panda, até que finámos por aí porque teve que ser, já não dava mais. Então, voz, que os miúdos possam identificar e se lembrem do Nodi. Podem ouvir no Nodi o Sonso, Mas há podem mais. ver a série das espias, a primeira temporada e a segunda, podem ver as séries todas até ao ano passado ou há 2 anos dos Digimons. Porque Os nos Digimons. Digimons fiz vários papéis, eu adorava aquilo, era viciadão. Eu vejo se não conheço, ok? Eu também Digimon. essa eu não É o único que eu conheço. não conheço. Digimons são uns bonecos que têm umas máquinas digitais para onde passam uns cartões mágicos e esses cartões fazem aparecer uns bonequinhos pequeninos que representam o próprio dono do boneco. E tu Portanto, fazias que personagem? Era? Olha, eu nos Digimons fiz uma panóplia, porque eu fazia os maus praticamente todos dos Digimons, fiz o protagonista, o Joey Kako, da primeira temporada e depois fui o Henry, que é o protagonista das séries todas até ao fim. Que Lembras-te é o que tem das os olhos na vozes? cabeça. Lembras-te das... Lembro-me! Carta escolhida! Vamos, Digiflui! Rápido! E depois tinha uma voz que era o meu amor. Olá, o que é que tu estás a fazer? Não pudeste digievoluir. Oh, pá, E tinha umas vozes que eram os maus, que eram horríveis. Acabei por fazer montes de personagens e gostei muito, foi uma experiência muito gira. A última que fiz já não foi Digimons, já foi para a Cartoon Network. Não, Cartoon Network. Sim, Cartoon Network. Sim, acho que sim. Sim, foi para a Cartoon. Mas a professora também fez outra que não está a falar ainda. O quê? Das fadas. Sim, dirigi um espetáculo das fadas Winx, que foi uma delícia. Gostei Vai lá, muito. Raca, também é Opa, gostei muito. Essa aí já gostei te muito. acompanho mais. Adorava. Sei. Gostei Sim. muito. E dirigi também um espetáculo que não correu muito bem, mas que a proposta era muito interessante, que foi uma adaptação para crianças do CSI, de uma série televisiva de detetives. Sim, Sim, sei, essa aí. Sim, E sim. fizemos no antigo pavilhão Atlântico para 5.000 pessoas. Foi assim, tipo, O pavilhão Atlântico é foi uma muito, arena. é o meu arena atualmente. Foi um dos espetáculos assim mais impactantes a nível de público, embora não tenha corrido extremamente bem o espetáculo, porque as pessoas iam com uma ideia, porque cá em Portugal o CSI é visto por adultos, nos Estados Unidos são as crianças que vêm a seguir ao almoço. Portanto, é verdade. Portanto, aquilo na altura fazia todo o sentido nos Estados Unidos um espetáculo daqueles, infanto-juvenil sobre a temática CSI, mas quem foi ver o espetáculo foram os adultos e saíram de lá um bocado menos contentes porque estavam à espera de outra coisa. Mas é muito giro porque estive mesmo com a equipa americana que fez a adaptação do CSI para as escolas e para espetáculos pedagógicos e tínhamos réplicas de uma carrinha gigante do CSI, da parte toda computurizada. Isso foi muito giro também, foi uma experiência muito gira que eu não me vou esquecer. Mas sim. Pronto, a minha fase com os bonecos foi essa. Foram desde 2009 até 2017. Depois, entretanto, precisava de um desafio novo, precisava de coisas novas, de energias novas, já não podia continuar ali mais tempo, eu não gosto de estar nos mesmos sítios muito tempo.
Excetuando se for escolas ou academias. É E diferente. sobre isso eu É queria falar diferente, contigo. é diferente. Não, sobre isso eu queria falar Porque aí é uma contigo. mudança constante de pessoas. De pessoas, Sim. claro. Não há uma repetitividade. Tu já trabalhas em escolas de dança há algum tempo. Escolas de dança, olha, desde 2000, sei lá, 2010? Para aí, sim. Esta experiência, já passei- Nuno, de trabalhar com... Porque nas escolas de dança há turmas somente de alunos que fazem teatro, claro, mas depois também há meninos que fazem tudo. Sim, as duas coisas. Fazem dança e fazem teatro Esses também. São ótimos. É. Os que têm as duas é do melhor, porque tem ali o complemento certo para trabalhar a nível artístico, e a Raquel sabe disso perfeitamente. Há uma diferença gigante quando tu tens formação. Quando és bailarino e tens formação em acting, como eu costumo dizer, porque para mim bailarino não tem que ser ator, tem que ter acting, tem que ter expressão, tem que ter vida. E para que esses bailarinos que têm essa componente, na minha opinião, têm uma mais-valia em comparação com os outros. Eu, pelo menos, já os reconheço quando vou ver um espetáculo. Tem noto essa logo. preparação prévia, Certo, não é? noto logo, consigo identificá-los em segundos. Este fez teatro, este fez teatro, este fez teatro, este fez teatro, este tem acting, este não. Eu gostaria de relembrar Estamos aqui giro. o momento que nós tivemos, que eu acho que foi posso dizer que foi histórico, na academia. O Nuno é professor da academia há muitos anos e na altura eu tive uma ideia de fazer um espetáculo que se chamava Que Linda És Cuba. Ai, adoro. E então, nesse espetáculo, a Raquel, como tem esta cor que vocês conseguem ver assim muito latina, né? Eu escolhia para fazer a personagem de Cuba, porque o espetáculo chamava-se Nieta. O espetáculo chamava-se Que Lindas Cuba, mas não é só Que Lindas Cuba a terra. Cuba era o nome da personagem da Certo, Raquel, que a história era um bocado que ela ia para Cuba, Para porque conhecer o levava avô, a conhecer a família, levava 18 anos, era eu filha. adorei esse espetáculo. Eu também, Adorei mesmo, eu também. de coração, Sim. marcou-me. E vocês ensinaram Maravilhoso. porque o Nuno era o avô e Que lindo. a Raca era a Cuba, Anitta. a neta, que ia para Lindíssimo. Cuba E foi! e E foi foi para chegou lá, Cuba e chegou foi de mala na sucesso. mão. Aquele espetáculo Giro. foi simplesmente incrível a nível de encenação, a nível Foi muito bom. de tudo. E vocês E era foi o tudo primeiro- ao vivo. tudo ao vivo. Live Era in, tudo. pau, muito bom mesmo. Foi Foi muito incrível. bom. A Raquel teve incrível. Sem comentários. Obrigada, Miúda, professor. foi incrível. Sim. Eu às vezes vejo o vídeo. Não Eu sei se tens adoro. noção. Eu gravo os meus espetáculos todos. Mas este especificamente, há momentos em que eu vou ver só para ver o momento em que eu estou sentado e tu estás sentada no chão a ouvir o avô assim. Ouvir essa Cara, história. está tão bom! Porque é tão bom. eles eram o Tão fio condutor bom. da história, Tão em bom. que ele ia lhe contando o que era Cuba, o que eram as tradições, Ai, muito e iam acontecendo as danças. Então, isso E há foi um uma dança espetáculo muito... marcantíssima. Há uma dança que é quando tu chegas a Cuba. Sim. É a primeira dança que tu vais fazer. Isso Ai, marcou-me. sim, Lembro-me é a do espaço. descendal. É a Ah, descendal. verdade, essa Ai, tinha, essa foi eram danças incrível. latinas, Eu tinha lembro mambo, dos teus cha-cha-cha. passos Ah, e já tudo. sei. Eu até me lembro dos Ai, teus eu sei. passos. Eu lembro-me da Raquel assim. É incrível. 1, 2, tchá, tchá, tchá. 1, 2, tchá, tchá, tchá. Yeah, isso foi incrível. Isso foi incrível. Isso foi Fraca, tão tinhas giro. que idade? E o mambo. Foi tão Tinha- giro, pá, tão giro. Foi- Uns 17 anos, Tinha em cada- 16, acho. 16, por aí, Sim, muito sim, novinha ela mesmo. era novinha 16 ainda, anos. sim. Depois o Nuno ainda ensinou Isso, todos os muito espetáculos giro. que a gente já Sim. fez com Ah. o casino e tudo. A Ai, Casa da Bernarda Bernarda Alba com a companhia, Carmen com a companhia. Ai, mas o primeiro foi a Carochinha que também nos marcou de uma Opa, maneira. Eu queria Carochinha, perguntar, tão professor, porquê querida. a Carochinha? É que eu sinto Olha, que a Carochinha assentou em nós Eu vou-te maravilhosamente explicar. bem. A carochinha é uma pancada minha. Foi Eu tenho incrível. pancada com a carochinha e com o macaco do rabo cortado. Porque eu quando era pequeno, eu sempre fui viciado em música. E o meu pai oferecia-me discos com alguma frequência. Vinis, não é do vosso tempo, não é, amigas? Pois, Agora estão a aqueles voltar, discos agora estão a grandes. voltar. Grandes, sim. Agora estão a Estão a voltar. voltar, está na moda outra vez. Aliás, oferecemos À Rolicho. um disco. Não é a cara Olha. dela. Bom, é verdade, é a cara dela. Eu tinha um disco que tinha o lado A e o lado B, porque aquilo viravas ao contrário e tinhas. E de um lado tinha a história contada da carochinha e do outro tinha o macaco do rabo cortado. E aquilo marcou a minha infância. Eu nunca mais peguei naqueles textos. Há uns anos atrás, já foi há muito tempo, em 2011, eu resolvi pegar nesses dois textos e adaptá-los para a infância.
e adaptei-os e guardei-os na gaveta. Entretanto, no ano a seguir, fiz acordar um macaco do rabo cortado. O espetáculo está ainda em exibição atualmente. Ganhámos agora 5 prémios há pouco tempo, há umas semanas. Pois. É verdade, ganhámos 5 prémios com esse espetáculo, fiquei orgulhosíssimo. Mas, voltando à carocha. Que os encena. Sim, enceno, sim, neste caso escrevi e encenei, Ok. sim. São versões minhas que estão registadas para não haver cópias, que já tentaram. Cuidado. Mas sim, fiz uma adaptação. E a Carochinha é uma peça que eu acho fantástica. Para já as duas são portuguesas. Há muito poucas histórias para a infância verdadeiramente portuguesas. A Carochinha é uma história tipicamente portuguesa. Epá, e houve uma altura em que eu achei que os espetáculos que vão às escolas, sobretudo os pedagógicos para a infância, era interessante que fossem histórias portuguesas e não sempre os Irmãos Grimm ou as Fábulas de La Fontaine. São muito bons, sem dúvida. Sim, também sim, faço. também. Sim, fiz. Eu já ensinei imensas histórias para a infância. Mas a Carochinha tem qualquer coisa de mágico que eu não sei explicar. E eu fiz uma versão completamente diferente da Carocha, como tu conheceste. Já tenho, todos os anos quase faço a Carocha com a escola pública onde dou aulas no 4º ano. As turmas vão mudando e vão-me pedindo frequentemente, os professores mesmo titulares vão-me pedindo: faça a Carocha. Não, eu quero fazer. Não, faça a Carocha. E a Carocha está sempre a aparecer e é um espetáculo que me marcou e que já fiz com várias versões. A vossa versão não é igual a nenhuma outra que vocês fizeram e foi incrível. Foi incrível. Há ali pessoas Eu acho que eu nunca me ri. esquecer. Eu nunca me ri tanto. A Marta. Epá. A Marta na Carocha, o que foi aquilo? A Mafalda Silva. A Mafalda Silva. A Madalena. Era o Galito. Não, muito giro. Ai, a muito giro. Madalena como Carocha também estava foi o máximo, top. Essa foi muito gira também. Muito gira, sim. Não, não, sim, como sim. que Primeiro surge? que fui ver. Qual? O da Carochinha? Foi o primeiro que nós fizemos. Muito engraçado. Tinha entrado há poucos meses na academia e fui ver. Muito giro, muito giro. Nuno, e como te inspiras para fazer os textos? Ui, isso agora tem sido mais difícil nos últimos tempos. É, Porque como estou a fazer muita coisa, às vezes não me resta... O estar muito ocupado, que é uma coisa que me acontece, e eu, desde setembro até agora, já estreiei 4 espetáculos. De setembro até agora. pois isso é muito puxado. Embora eu goste de estar sempre ocupado, mas o estar sempre ocupado implica não ter tempo. E o não ter tempo, muitas vezes não tens tempo para viver, porque a minha inspiração quando escrevo vem daquilo que eu vivo. Do dia a dia. Do meu dia a dia, ou de coisas que eu sinto. Por exemplo, eu dou aulas, tenho 5 turmas de EB1, que têm aulas de teatro todos os dias, e eles são a minha inspiração nos espetáculos para a infância, porque aquilo que eu consigo reter dos miúdos, emoções, histórias, nos O que acontece entre eles. o que acontece entre eles, aquilo que eles veem, aquilo que eles ouvem, eles ficam muito chocados quando me dizem: professor, conheces a banda Bababá? Eu, sim, a música não sei o quê. Eles ficam muito espantados porque eu tenho que estar sempre atualizado com as gerações mais recentes. E isso é muito bom, porque impede-me um bocado de envelhecer. Mas é um pouco difícil, possa que a coisa avança. Não, eu os desenhos animados, eu sei os desenhos que eles veem. Isso agora eu sei também, com a Sim, minha filha não claro. fica atualizada. Claro, és obrigada. Sou obrigadinha. Mas isso é muito interessante, porque isso, enquanto criador de espetáculos para a infância, é bom porque estar sempre atualizado faz também ir um bocado de encontro ao que eles precisam de ver ou que precisam de perceber. A minha inspiração vem sempre da vida real, do dia-a-dia, das coisas que sinto. Sempre nos meus textos, todos, sem exceção, quando são textos meus. Quando são adaptações, está lá a minha experiência na mesma, na forma como o espetáculo é apresentado. Portanto, eu não consigo fugir a mim próprio. E nem quero. Mas acha que há algum ponto que a criatividade se perde? Ou é uma coisa que está sempre, ou há uma altura que não estou com muita criatividade, não estou Tenho, para claro escrever. que sim. Eu acho que todos Claro que passamos sim. por isso. Para a Há escrita, momentos- sobretudo, acontece isso. Pois Por acredito. exemplo, para improvisar, Sim. não. Nunca senti, não vou conseguir. Não. É-me espontâneo. Para representar também acho que não perco a criatividade. Para encenar também nunca senti falta de criatividade. Mas para escrever, sim. Sim. Porque a história vem
nem sempre me apetece. Com muitas vezes, às vezes acontece-me, e isto aconteceu-me já, por exemplo, há um espetáculo que eu tive agora há pouco tempo em exibição, que é o Motel. Já fui ver Esse espetáculo apareceu-me dentro do carro. Eu ia ao lado, não ia a conduzir, ia a ouvir música e de repente, de uma experiência que eu tive num motel que correu muito mal, eu resolvi naquele momento no carro, estava-me a apetecer escrever qualquer coisa. Às vezes eu estou no carro e apetece-me escrever, ou acordo de noite, a meio da madrugada e vou escrever. Isso acontece, é os rasgos de criatividade. Há outras fases em que isso não acontece, por muito que eu queira escrever não sai nada. Mas esse espetáculo no motel foi dentro do carro. Comecei a escrever dentro do carro, fiz os alinhamentos todos, escrevi logo os personagens, a descrição dos personagens, o cenário, o guarda-roupa, tudo, só me faltava mesmo umas partes de texto. Essa foi muito Cheguei em gira. casa e Essa tudo. é muito gira. Isso acontece muito. Porque é inesperado. Sim. É uma situação inesperada. Não é? E lá está, são Isso. coisas da vida real. Sim, É sim. isso Que que eu pode gosto. acontecer. É isso Mas que que eu pronto, gosto. para acontecer é preciso. Esperemos que não, mas, Vai, vai. mas é sempre isso. Eu gosto de coisas da vida real, em que as pessoas vão ao teatro, acabam o espetáculo e quando acabam não têm que ir para casa a pensar, mas naquele momento tiveram a sentir aquilo na pele, porque já lhes aconteceu ou conheceram alguém a quem lhes aconteceu e acabam por estar muito ligadas ao espetáculo. Eu acho que isso é importante, é as pessoas se conseguirem espelhar no teatro e na dança também. Porque Sim. isso acontece com a dança. Claro, claro. No meio disto tudo, tu deves ter uma data de experiências. Lembras-te de alguma coisa assim hilariante? Alguma coisa, um caos, algo imprevisto? Algo que... Estou a pensar se posso contar. É lá, Há vários. não se assistem crianças. Não, há vários. Olha, já me aconteceu, por exemplo, estar a fazer um espetáculo como ator, As Sim. 1001 Noites de Sherazade, e aquilo tinha uma série de efeitos especiais, o espetáculo e não sei o quê, e eu fazia o mal da fita, fazia o Sultão Shahriar, e tinha um empregado que fazia tudo o que eu mandava e não sei o quê, e o Sultão estava lá todo chateado a chamar o empregado, estava atrasado, e não sei o quê, e de repente começa a vir uma fumarada da lateral do palco, começa a vir assim um fumo, e eu, o que tu estás a fazer? E eu ouço lá do fundo, são torradas, são torradas! Sabem o que era? Era um projetor que se encostou a um pano e começou a arder. Então o ator... Mas São Torradas fazia parte de... Não, era- Não! Não, era por causa do cheiro a queimado. Então o que é que o gajo faz? Sem eu me aperceber de rigorosamente nada, a não ser do cheiro e do fumo que vi, ele já tinha apagado aquilo com o extintor, mas estava o fumo todo a vir e o cheiro. Epá. Essa foi muito gira. Outra que aconteceu, uma atriz vai fazer espetáculo connosco, faz uma fada, anda com um vestido de fadinha, não é? Esqueceu-se de levar cuecas. Então tivemos que desenrascar umas cuecas para ela fazer o espetáculo. Isso também foi um momento giro. É um bocado mais kinky que acontece. Acontece. Mas aconteceram várias. Desde isso, por exemplo, estarmos em pleno espetáculo e entrar uma senhora a correr e dizer "Há fogo nas traseiras!" E temos que sair todos a correr dentro da sala. Isso foi na Fuseta, no Algarve, já há muitos anos. Estava quase a explodir aquilo lá atrás. Olha. O auditório tinha acontecido lá um incêndio. Sei lá, já me aconteceu ir a caminho de um espetáculo que começava às 11 e em vez de sair para o Alentejo, seguir para o Algarve, para distrair-me. Sabes que eu sonho muitas vezes com isso. Sei lá. Eu tenho assim uns sonhos um bocado esquisitos, no Assim, sentido de corre tudo mal, sonho com que o espetáculo, tipo, está tudo a fazer nada, as pessoas todas a marimbar-se com o espetáculo, Isso é horrível. está tudo a correr mal, o público não quer saber, tudo, estás a ver as músicas a ser lançadas ao torto, tipo, tudo a Deus dará, e isso é uma aflição. Isso é uma... Cortes à faca, horríveis. Olha, isso é uma aflição. Para mim, Mas no é. sonho, eu estou dentro do sonho e estou Acordas aflita, com não. ansiedade e acordas com Aflita, não. ansiedade. O seguinte, estás a ver? Porque isso são os meus medos, não é? Uhum. Que podem acontecer num espetáculo, a música falhar, o público não gostar, Sim. os miúdos não estarem posicionados. E então, pronto, eu Não, volto e meia, é um pânico. eu volto e Mas meia sim, sonho com estas coisas. aconteceram muitas Não coisas chegar deste a género. tempo, que foi o que Sim, te aconteceu a sim, ti, sim. seguir... Mas com um atraso, vocês não imaginam, com um atraso gigante. Outra que aconteceu, imagina, eu tive uma companhia minha de teatro para a infância, que ia às escolas por todo o país, que seguiu aquela primeira companhia que eu fiz parte de teatro, que eu vos falei no começo. E então nós fomos para o Algarve fazer espetáculos, estávamos em Faro.
tudo muito bem. Fizemos uma pausa para ir a um café. E tínhamos a carrinha com o cenário todo lá dentro, não sei o quê, faltava um quarto de hora para os espetáculos. Era mesmo ali ao pé, parámos a carrinha num sítio e fomos só ao cafezinho. Quando saímos do café não havia carrinha. Tínhamos sido roubaram a- rebocados. Ah, A rebocados. polícia passou, não se podia ter ali a carrinha e a polícia, tipo, em 15 minutos apareceu e recuou a carrinha. Ai, Não pudemos fazer espetáculo porque não havia cenário. Ai. Estava rebocado, tivemos que ir no fim da tarde buscar a carrinha. Ai, pá. Acontecem esse tipo de coisas, é frequente. Não... Mas isso é giro, porque é isso que marca. sim. E que de mais tarde tu vais te lembrar é desses É momentos. verdade. Os momentos em que corre tudo extremamente bem também são bons. Mas se calhar não ficam tanto quanto os momentos estranhos ou... Não, e depois inusitados. nesses momentos está sempre o desafio de, bom, e o que é que fazemos agora? É aquilo que eu gosto. Estás a perceber aquilo que eu disse no O começo? que é que a gente faz? Eu gosto fica, disso, dessas yeah. situações estranhas em que tu tens que resolver qualquer coisa de repente. É. Isso dá-me pica, eu acho É. piada. Então, uma vez nós fomos para Leiria para uma competição e eu esqueci-me Ui. dos sapatos. Então, chegámos lá e eu, não há sapatos, não há sapatos. E eu, por favor, ninguém conta a Sueli. Bem, a Ninguém me Sueli, disse. os sapatos, eu. Tiveram que ir buscar. Eu, Logo. professor, eu passo 33,5, 34. Pois, a Arranjaram Raquel tem uns número- sapatos Esse número quase não 38. existe. Número de Esse número criança, quase esse não número não amiga. existe. Isso é número de Com o bebê. sapato é flamenco. Ah pá, não Então dá, fomos lá, amiga. o Flamengo Mica com virou esse 38, tamanho. eu sei com meias lá dentro, com tudo, e era eu com os sapatos gigantes. Não, é que os de Flamengo até consegues arranjar, mas demora um tempo, não é de um Não, Não, é não, assim, era e muito no- menos o É muito menos- 33 e e muito menos meio. esse número. Esse número é Raquel, mais e o pé não complicado cresceu ainda. entretanto mais? Não. Quanto calças Tu usas agora? o mesmo? Uso 33,5 nos All-Star, depois 34, 35. Estas botas têm que ser o 35, não há mais baixo. A Raquel fez anos há pouco tempo. Ah, não dá! Raquel, vai lá, Olha, confessa. já as botas Compras, assim, até tens sorte. mas compras Agora umas botas. na criança. Não, Não. porque estava nos Porque, porque estas botas são Números lá normais. 35. Então tem que ser 35. Mas ficam-te grandes, é? É um bocadinho. Agora já começa a haver os números para adultos por causa dos chineses que moram cá. E dos coreanos. Olha, Olha, basta ver com a minha mão. Minha mão também é minha. Yeah, é meninos. Para lhe fazer um par de sapatos. Sapatos adaptados, castanholas adaptadas. É porque também tem a mão pequenininha. As minhas castanholas, professor, são ao pé das do Martim, as minhas são bem pequeninas. Pá, eu também tenho um pulso muito pequeno para o homem. Por exemplo, as pulseiras é sempre quando me vão ver. Ah, isto fica muito grande, parecia número de senhora. Tu também, já devem ser todos pequeninos. não? Sim, são todos pequeninos. E as pulseiras Pois também é é, sempre eu- também eu mais sofro do pequeno. mesmo, Ai, eu minha sofro do Raquel. mesmo, anéis também são muito É. pequeninos em comparação com o normal. É uma tristeza. O professor compreende. Já Não, estamos a não. falar de roupas. Não faz mal. Isto aqui falamos de tudo. Fala-se. Não, eu tenho aqui um jogo de 10 perguntas, É lá. mas tens de responder rápido. Muito Rápido. rápido. Ah, tá bem, adoro. É a primeira coisa. Improvisação, adoro. Primeira Bora, coisa. Bora lá. Bora lá, vou fazer eu. O jogo. Respostas desta vez. rápidas ou só com uma palavra? Não, uma resposta tipo, mesmo a primeira coisa que vier à Tá cabeça, bem. que é para Cabeça. não penses Está muito. bem. Nuno, qual é a personagem que sempre sonhaste interpretar? Ui. Epá. Já está a pensar demais. Não consigo não pensar, são milhares, espera lá. Isso é muito complexo. Personagem que eu gostava de interpretar. Judas Iscariote. Ok. A peça que qualquer aluno teu deveria ver pelo menos uma vez. Macaco do rabo cortado. Pensei que ias dizer a carochinha. Também pode ser. O maior desafio de encenar um espetáculo. Maior desafio, os atores. O teu vício de professor que não consegue se esconder. Excesso de carinho. O momento mais caótico que já viveste nos bastidores. O bem mais caótico que já viveste nos bastidores. Olha, não vou dizer o nome do teatro, mas foi num teatro onde no camarim de repente apareceram 6 ou 7 baratas na parede ao mesmo tempo. Ai, que horror. Foi caótico. Que horror. Para mim, pessoalmente. A produção infantil mais divertida em que participaste. Em que participei, mais divertida. Epá, também é complicado, já fiz muitas. Olha, eu vou dizer o Nodi, o primeiro que fiz, que é o Nodi e o Tesouro Escondido, Em Busca do Tesouro Escondido. Olha, a Raca sabe Porque- perfeitamente do que se trata. Porque foi o primeiro espetáculo assim maior que eu fiz com
com um carro a entrar em palco, e foi porque estivemos em tour quase 7 meses pelas cidades todas do país e foi muito especial. Um talento inesperado que poucas pessoas conhecem. Espera. Pai, sou um bocado um livro aberto. Poucas pessoas conhecem. Um talento inesperado Raquel canta muito bem. que poucas pessoas conhecem. Mas poucos conhecem. É que eu estou a dizer. Técnicas de massagem e relaxamento. Olha, Uau! estás a ver? Tão preciso. Eu tenho curso de massagem e de fascioterapia. Muito bem. Portanto, A tua acho que pouca gente frase, conhece. a tua frase de ouro para motivar o aluno. Tu consegues. Eu também acho, eu também. Sabes porquê? Quando a mim já me faz confusão que o aluno, eu não consigo sobre fazer isto. Detesto. Tu consegues. Se tu Detesto. dizes que não consegues, Não consigo. tu não vais conseguir. É óbvio. Caramba. É óbvio. Diz, óbvio. eu não consigo agora. Eu não consigo agora, mas eu vou conseguir. E por acaso é engraçado falar nisso, essa pergunta, porque e o tu consegues é mesmo porque eu agora estou a dar aulas em universidades séniores, que é outra coisa que eu comecei a explorar há uns anos e depois parei e agora volto, porque foi muito traumático quando comecei, porque infelizmente onde eu estava era um clube sénior do Inatel e os utentes começaram a falecer ao longo do processo e foi, E isso deve ter sido foi duro. muito complicado para mim, foi a primeira vez que eu tinha dado aulas a séniores e foi um bocado complexo. E agora estou a dar aulas a séniores e isso é uma coisa que eu tenho lutado com eles, que é, eu não consigo, eu já não consigo, eu não vou conseguir, e depois tenho lá exemplos do contrário, de superação de pessoas que não conseguiam. Eu tenho um aluno com 88 anos, Uau. que decorou um texto numa semana, de uma Uau. folha, e eu até pedi para não decorar, pedi para interiorizar e dizer da maneira dele, mas ele decorou e conseguiu. Uma pessoa que tem falhas de memória e que já está com demência senil. Olha. E portanto, se ele consegue, os outros todos conseguem. Claro. Nessa universidade esse serve de exemplo. Olha, Já perfeito. ninguém pia. Eu acho que Já as ninguém artes diz. salvam as pessoas. É Sim. Eu verdade, acho que concordo. realmente que as artes. Já diz o Rui de música- Carvalho. O Rui de Carvalho diz isso. Pois E é é. verdade, ele tem 98 anos, não é? É verdade. Como é que é possível? Eu assisti, houve há uns anos que fui a um concurso de teatro em que ganhei uns prémios, que foi com a Alba, inspirado na Casa Bernardo Alba do Lorca, que também depois fiz com a Academia numa outra versão. Nesse espetáculo, o Rui de Carvalho é um dos... dá nome a um prémio. É um prémio Rui de Carvalho, é o prémio do melhor espetáculo. E nós ganhámos esse prémio. E então o Rui foi a palco para nos dar para me dar a mim o prémio. E de repente o Rui começa, no meio do nada, a fazer uma interpretação de 15 minutos sem parar de um texto, de um alto, com um texto todo com português arcaico. Ele sabia o texto de cor. Eu fiquei, uau, como é que é possível? Eu já não me lembro de textos que fiz o ano passado como ator. Quanto mais. E quanto mais... Sim. Eu queria só fazer uma pergunta que não falámos sobre isto, mas Diz. também não queria. Ainda me faltam duas perguntas Eu sei, aqui eu das sei, eu minhas. sei, eu Eu sei que sabes. Como é que não falámos sobre como é que foi o processo connosco, companhia, de fazer estas duas peças e a Bernarda são duas peças completamente diferentes. Uhum. Mas queria saber, nós já sabemos a nossa. O que é que nós sentimos, Claro. Sim. mas também gostava de saber o que é que sentiu a fazer estas peças connosco. Olha, é assim, eu já trabalho com a Sully há muitos anos e, portanto, eu conheço bastante bem o trabalho da Sully, gosto imenso do trabalho dela e muitas vezes isto acontece e ela sabe que a Sully tem ideia para um projeto e a primeira vez que falamos parece que já tínhamos falado várias vezes. Acaba por estar tudo muito ligado e é muito estranho. Isso aconteceu com a Casa de Bernardo Alba. A Casa de Bernardo Alba, eu adorei o trabalho, adorei mesmo. Foi incrível. Assim, tipo, para já eu odiava o texto. A primeira vez que eu li o texto da Casa Bernardo Alba, eu odiei aquilo. Quando eu próprio encenei com a minha companhia de teatro, foi um bocado contrariado. E depois ganhei os prémios. Ele ganhou tudo com Como é que é essa. Com possível? essa... Sim, sim, Em sim, Espanha, sim, sim. em Espanha, nós ganhámos o prémio de espetáculo internacional em Espanha, com um texto, nós somos portugueses a representar um texto, Com um texto espanhol. E eles deram-nos o prémio, eu não queria acreditar. Mas este espetáculo, aqui feito pela Academia, foi muito marcante porque o meu espetáculo de teatro, que eu achei que poderia ter e não tinha, que era a parte da dança
e do flamenco ali das emoções Geral. estava neste espetáculo. Então eu pude explorar as duas vertentes que eu gosto de Lorca. E nesta aqui, na Bernarda Alba, foi incrível. Depois adorei a Bernarda, a primeira Bernarda foi muito marcante, muito marcante. A segunda Bernarda também, tivemos 2 elencos. 3. Foram 3 elencos. 3 elencos. Pá, foram muito marcantes e depois é giro, porque os bailarinos veem os personagens com algumas diferenças dos atores. E essas diferenças dão-me uma pica enorme, porque levá-los ao meu mundo, por momentos que seja, e fazer enriquecer o mundo de quem está a dançar, pá, é muito especial sempre. E depois verem em palco, vocês sabem que depois em palco choro parece um pelinho no final dos espetáculos, porque fico orgulhoso daquilo que vejo. Mas não é orgulhoso do meu trabalho, é orgulhoso de ver que eles conseguiram, percebes? E que sentiram as coisas. Isso dá-me mais gozo do que eu achar, fiz um trabalho muito bom de encenador. I don't care. A mim interessa-me enquanto estou a fazê-lo. O que me dá a pica é estar nos ensaios. O espetáculo para mim é só o Os fim. finais são muito divertidos. Os ensaios morte. do teatro são bem Sim, divertidos. os ensaios têm que ser Super divertidos e divertidos. têm que ser. Também têm que ser intensos quando têm que ser. Sim. Mas o estar bem no ensaio, o não ser aquela coisa do encenador ser uma pessoa avarenta e má e autoritária, e para mim não funciona. Não aprendi teatro assim, não fiz curso de encenação para ser esse tipo de encenador, não gosto desse tipo de encenadores, recuso-me a trabalhar com esse tipo de encenadores, porque eu, como encenador, sinto que não sou alguém que manipula fantoches ou marionetas, sou alguém que dá propostas para que as pessoas que estão ali sintam e contribuam para o sucesso do espetáculo, porque é um todo. Os atores fazem parte integrante do espetáculo, se não forem a mais importante para mim. Sim, as aulas normalmente, pelo menos as que nós tivemos, foi o professor a dizer-nos o que é que a personagem é, o que é que ela sente, como é que ela vive, e depois nós daí. A partir daí tu tens que explorar Exatamente. isso, aprender com isso e explorar e começar a trabalhar a partir daí. Claro que quando há muitos ensaios, por exemplo, se esse espetáculo, a Carmen, por exemplo, se tivesse muito mais texto, iríamos ter que ter ensaios mais profundos, porque implicava muita coisa, porque há muita coisa que a coreografia passa do texto, e ali estava bem patente. Na Carmen então, estava lá quase que tinha texto. A Carmen eu achei que tinha isso em comparação com a Casa Bernarda Alba, mais forte. Acho que se percebia tudo o que estava a passar na história, e o Martim no fim estava ótimo, sem comentários. Acho que o miúdo superou tudo e mais alguma coisa. O miúdo é muito interessante, o miúdo. Tem um bom trabalho. E isso foi o que me deu pica, foi passar um bocado da minha experiência e do meu mundo, da forma como vejo os personagens, para os atores ou bailarinos, para que vocês possam ser vocês a criar. Porque a mim, enquanto ator, nunca me deu gozo aqueles encenadores que não me deixam criar. É isto e é isto. Sim. Olhas para a direita, olhas para a esquerda, olhas para cima, agora respira 3 vezes. Isso é tudo muito lindo, mas para mim, como ator, não é estimulante. Até mesmo na carochinha, eu lembro-me que antes de passarmos à peça, o professor explicou-nos cada personagem, deu cada personagem um de nós, e depois nós tínhamos vários improvisos até chegar ao peça. final. Isso mesmo, porque como e o professor não dizia nada, dizia só o que é que queria e nós é que tínhamos que fazer tudo. E porquê? Porque tu só consegues ter um bom sumo. Não, este exemplo ia ser muito mau, esquece. Mas se o ator não tiver a oportunidade de experimentar várias saídas, nunca vai perceber se aquela saída é certa ou não. Claro. Então, quanto mais experimentação fizeres, melhor. E é um processo interessante eu acho que para mim, enquanto ator, é o processo que eu mais gosto. É o processo em que eu estou a conhecer o personagem, que eu sou obrigado a ir fazer pesquisas. Claro. E eu sou mesmo muito preciosista. Eu quando faço um personagem, até perfume para o personagem eu tenho. Tenho um perfume específico para cada papel que faço. Muitas vezes nem gosto. Olha, isso é muito giro. Pois é. Isso é muito giro. Eu há um personagem que fiz há pouco tempo, o Retalhos da Vida Real, em que fazia um gajo que vai a festas de swing para troca de casais e não sei o quê, todo engatatão e todo um bocado lascivo. Escolhi um perfume que eu tenho lá em casa e não consigo tocar naquilo. O tempo faz... dá masco. Mas no personagem eu usava e gostava. No dia do espetáculo, estava a usar aquilo. Porque fazia sentido. Fazia sentido. Sim. Portanto, eu acho que é importante isso, essa parte de experimentação, até chegares àquilo que tu sentes que tem que ser. Claro. Aqui, concluindo então as perguntas, faltam 2 perguntas. A cidade em que mais gostaste de atuar?
Ui, boa! Nunca me fizeram essa pergunta. Espera aí. Cidade que mais gostei de atuar? Espera. Esta pergunta pode ter várias vertentes. Se for a nível de público, é o Porto. Em Ok. Portugal é o Porto. O Porto, ok. Se for a nível de público, é o Porto. Agora, pá, sei lá. Olha, se calhar ia para o Egito, que foi mesmo muito especial. Em Alexandria. Ok. Alexandria, no Egito. Porquê? Pela cidade em si, nem é sequer pelo sítio onde foi o espetáculo, foi por tudo o que estava à volta, porque ires para um local de espetáculo e antes disso ter estado em locais paradisíacos ao lado Claro. é muito diferente. E foi muito especial por isso. Se calhar foi a cidade onde mais gostei de fazer espetáculo, não tanto pelo público, nem pelo espetáculo em si, porque não foi dos espetáculos que mais gostei de fazer, mas mesmo Pelo contexto. pelo ambiente e pelo cheiro, e aquilo é qualquer coisa. É muito especial. Uma palavra, e esta é a última, que resuma a tua vida artística. Uma só. Busca, Busca. Muito bem. porque passo o tempo à procura de coisas. E, portanto, não sei. Só assim que nós somos bons profissionais. Não É sei, verdade. ainda não percebi, ainda não consegui perceber, mas sei uma coisa, isto não é só profissional, também é pessoal. Eu estou sempre insatisfeito. Isso é bom. Sempre. Isso é bom. Sempre. Tudo pode ser melhor. E eu quero que assim seja. Porque no momento em que eu achar que está perfeito, Yeah. a minha verdade. carreira acabou. Exato. Não gosto. Eu às vezes até peco um bocado por ser demasiado, por estar sempre a querer mais e achar que é pouco, que pode ser melhor. Podemos fazer, e acho que podemos sempre fazer melhor. Por muito bom que esteja, mas poderia ter sido melhor. E eu vejo sempre assim as coisas, mesmo que eu não queira. Mesmo quando corre muito bem, toda a gente diz, foi fantástico. sim, Eu, sim, mais sim, ou mas- menos, mas- faltou a luz que caiu ali, aquelas entrou tarde 2 segundos, porque eu noto todos os pormenores, sou Sim. muito meticuloso. Sim. Sou exigente, mas a minha exigência não é para criticar o outro, é para melhorar com o outro. Sim. O tempo todo. E isso, pá, E esta é uma mensagem, é isto. uma mensagem muito importante, uma mensagem artística, uma mensagem pessoal, em que todos deveríamos refletir um bocadinho. Acho que ser professor, e mais especificamente professor de artes, professor de dança, professor de teatro, envolve uma responsabilidade e uma entrega especial e sobretudo, uma forma de estar na vida diferenciada. Nem melhores nem piores, simplesmente diferenciada. Temos sempre que estar à procura de novos conhecimentos, temos sempre que tentar estar atualizados e isso é algo que o nosso convidado Nuno faz sempre. Eu fico muito contente de ter tido aqui a tua história. Fico muito contente que o público conheça, porque havia coisas que eu também, conhecendo o Nuno há tanto tempo, desconhecia, e eu acho que cada vez mais o podcast faz sentido por causa destas descobertas, não é? Porque aquilo que eu mais acho de interessante disto que nós estamos a produzir é precisamente a possibilidade de conhecermos a pessoa, os sonhos, os interesses, As desmotivações, às vezes. Exato, as motivações Sim. que o fizeram, e eu nunca na vida teria imaginado que ele não começou pelo teatro, que não escolheu o teatro, que o teatro escolheu a ele. E isto não é mais do que uma forte motivação para aquelas pessoas que estão um bocadinho na incerteza, e falo muito sempre disso, porque as artes às vezes nos levam a um estado de limbo, em que a gente não sabe muito bem aonde estamos, para onde vamos, de onde que a gente vem. Ficamos um pouco, eu acho que é mesmo do facto de ser artistas, ficamos um pouco, às vezes, inseguros, e eu acho que estas mensagens são simplesmente importantíssimas para nos fazer refletir e entender em que ponto estamos e para que ponto queremos ir. E esta mensagem do eu deixo-me ir e deixo-me fluir,
talvez seja muito gira para Eu acho refletirmos. importante que as pessoas se ouçam elas próprias. Sim. Porque muitas vezes temos aquela tendência que é social e cultural de nos dizer não sigas por este caminho porque este caminho é muito perigoso e pode acontecer isto e pode acontecer aquilo. Mas no outro caminho também é muito perigoso, pode acontecer isto ou pode acontecer aquilo. Eu digo isto em relação a seguir artes como vida Exato, profissional exato. ou como forma de estar. É verdade, não é uma área fácil. Não é, nunca foi. É importante que as pessoas tenham noção que quando vão para esta área vão viver em constante sobressalto, em não rotina. Há pessoas que gostam de rotinas e para isso há outras áreas profissionais. Esta área é uma área que é tudo menos rotineira, não é previsível, é difícil enriquecer nesta área, esse também não pode ser o objetivo e, portanto, há que perceber muito bem o que é que eu quero para mim. E quem é que eu sou? E quem é que eu sou? Afim ao cabo, eu acho que parte por aí. E, sobretudo, sempre aquela palavra inspiradora de os miúdos, os jovens que queiram continuar, seja teatro, seja dança, qualquer expressão artística, eu acho que o mais importante é entender isto faz sentido para o resto da minha vida? É isto que eu quero fazer para sempre? E até porque, voltando aqui às palavras do Nuno, até porque no meio podem aparecer outras coisas e podem ser um acrescento para essa formação. Ninguém é uma única coisa só. Certíssimo. Então isto é um bom ponto de partida para refletirmos e dizer, por que não? Se eu posso agora tirar uma licenciatura e daqui por 3 anos tiro outra e daqui por outros 3 tiro então uma pós-graduação em outra coisa e eu sou essas coisas todas, por que não? Obrigado mais uma vez, Nuno. Obrigada a vocês por estarem aí. Este episódio é bastante especial porque fecha aqui um ciclo, uma temporada bem bonita. Nós estamos muito, muito, muito felizes com o trabalho feito durante estes 10 episódios. Este é o 10º episódio do nosso Pod Dança. E digo isto com alguma melancolia, porque vamos fechar aqui o ciclo, mas não vai acabar. Nós vamos voltar com uma segunda temporada, assim como as séries. E não poderia ser com o último programa, o último episódio, que não fosse aqui do teatro, né? Falar de séries e falar e eu acho importante que vocês permaneçam ali conosco. Nós queremos voltar melhores, queremos voltar com diferentes, por que não? Se bem que ser diferente necessariamente não significa ser melhor, mas uma coisa é certa, queremos melhorar tudo que temos vindo a apresentar até aqui. E queremos, sobretudo, que vocês continuem ali conosco, vem novidades, vem muita coisa. E obrigada por estes 10 meses que nos acompanham. Nós lançamos em março de 2025 e em dezembro de 2025 estamos a lançar o nosso 10º episódio do Pod Dança. Super felizes, super satisfeitos. É um projeto super, e digo a palavra super porque acho mesmo que é super. É um projeto muito inovador na sua espécie, por dizer de alguma maneira. Fomos os primeiros podcasts a ser lançados na área da dança. Este ano, depois, entretanto, sabemos que existem mais e é bom que existam mais, mas ficamos muito satisfeitos de que o nosso tenha sido dos primeiros. E basicamente é isto. Permaneçam ali conosco, esperem pela nossa nova proposta. E muito obrigada por estarem ali, por assistirem, por ouvirem aquilo que nós temos para dizer aos nossos convidados também. E um beijinho muito grande a todos, estão no nosso coração. Venha a próxima temporada do Pod Dança. Beijos! Vem conosco nesta paixão. Com a sala de ensaio, passo a passo sem cansaço, histórias, risos e inspiração. A dança vive nesta canção. Botecas da academia, solidão.
dança, dança ali, dança, dança, dança ali. Dança, dança ali, dança, dança, dança ali, dança, dança, dança ali. Pode dançar, academia Sully Dance. O teu podcast sobre dança, ritmo, história e emoção. Vem conosco nesta paixão. O dança, do palco à sala de ensaio, passo a passo sem cansaço, história, risos e inspiração. A dança vive nesta canção. Um podcast da Academia Sully Dance. Podcast da Academia Sully Dance. Um podcast da Academia Sully Dance. Um podcast da Academia Sully Dance. Podcast da Academia Sully Dance. A dança, o teu podcast sobre dança, ritmo, história e emoção. Vem conosco nesta paixão. A dança, do palco à sala de ensaio, passo a passo sem cansaço, histórias, risos, inspiração. A dança viva nesta canção. Podcast da Academia Sully Dance. O teu podcast sobre dança, ritmo, história e emoção. Vem conosco nesta paixão. A dança, do palco à sala de ensaio, passo a passo sem cansaço, histórias, risos, inspiração. A dança vive nesta